disse que toda transformação precisa ser com pressão. Não é melhor a gente ter a resiliência com a beleza e a leveza? Tudo rimou, né? Olá, que alegria da sua companhia, comigo, Alex Gutierrez, no programa Quanto Eu Sou, o Poder dos Cristais. Hoje eu vou estar falando sobre os downloads espirituais. No programa passado eu falei sobre o despertar espiritual. Hoje eu vou estar abordando sobre essa questão da expansão da consciência, de camadas espirituais, cada um traz um nome e tá tudo bem. O que acontece é que a gente sempre vai evoluindo ao longo da nossa vida. Enquanto estivermos aqui, a gente sempre vai passar por mudanças e transformações. E como eu disse, não precisa toda transformação ser com pressão. Podemos ter ali com resiliência, com beleza e que dirá até com brilho. É bom, né? Hoje eu vou te apresentar um cristal que ele vai trazer tudo isso. Esse cristal é tão lindo, dá uma olhada. Olha só, é a fucsita. A fucsita, ela tem na sua composição alumínio, ferro, magnésio, potássio. Por isso que ela se conecta tão bem com o nosso organismo. Aqui, ó, acho que aqui eu consigo mostrar mais que ela tem um brilhozinho. Ó, aqui consegui. Tá vendo só? Ela tem esse brilho meio dourado e ó, por mais que a gente passe, ela não sai, tá? O que acontece aqui? Por esse brilho todo aqui, é por conta do cromo, tá? O cromo, na realidade, ela vem da mica dourada. Aqui no cromo, né, o cromo é a mica dourada que está presente nela, porque como é que chega nessa composição? Esse cristal, por que ele vai se conectar tão bem com o nosso processo dessas camadas espirituais que a gente vai recebendo ao longo do tempo, essas novas expansões, esses novos conhecimentos, porque assim, depois que a gente passa por aquele grande despertar, a gente vai passar mesmo por puxa vida, interessante, ontem eu pensava assim, hoje mudei de ideia. Não é que você mudou de ideia, a espiritualidade abriu os seus horizontes. Então aquilo que para você antes era de um jeito e tudo bem, agora você começou a ter uma outra visão. Você mudou um pouco a sua percepção, o seu conhecimento, e é para isso que estamos aqui, para evoluir, para crescer, para amadurecer. E por que esse cristal, a fucsita, te ajuda nesse sentido? Como eu falei, toda a composição dela, né, alumínio, ferro, cobre, o próprio potássio, vai estar tudo ali, porque está tudo isso no nosso sangue, né? Então, no nosso organismo em si. E por que ela se conecta com a gente nesse processo de evolução espiritual? Porque ela é feita por camadas. Então, todas as pressões tectônicas, e aí vem junto, né, a mica dourada ou cromo, né, vai se formando ali exatamente isso. Todas as camadas que nós estamos recebendo da nossa espiritualidade faz com que você possa ter essa ajuda deste material, deste lindo cristal, neste processo de amadurecimento espiritual, tá? E como eu ensinei no programa passado, a gente também pode ir para um ritualzinho, mas antes disso, sabe o que eu lembrei de falar para você também? Que esse cristal aqui, ele é conhecido como o cristal do curador, porque sabe quando às vezes a gente também passa por aquele processo do ego mártir? Pois é, tem gente que às vezes fala assim, ai, mas eu preciso sofrer, preciso passar por todos aqueles processos para finalmente entender. E aí que eu te digo, quem disse, lembra do início da pergunta do início do programa? Pressão, transformação, quem disse que realmente a gente precisa aprender com dor? A gente pode aprender com amor e que dirá também com brilho, né? Sempre bom. Brincadeiras à parte, é porque realmente é isso. Dá para a gente falar de espiritualidade, ter expansão da consciência de uma forma mais leve, né? E fazendo nisso, vamos trazer um ritual para você que é muito gostoso, também tão leve quanto. Olha os materiais que você vai precisar. Dá uma olhadinha aí na tela. Você vai precisar, claro, né, do nosso cristalzinho de fucsita, uma pena, e aí você tá vendo uma caixinha de música aí, né? Já te explico já. Então, olha só. Como que você vai fazer o seu ritual? Lógico que olha que presente que eu ganhei da espiritualidade. E às vezes pode acontecer isso com você, tá? Não necessariamente você precisa ter uma pena desse tamanho, tá? Mas sabe quando às vezes você acha alguma peninha na rua? Caiu em algum lugar, às vezes até o seu bichinho de estimação, se você tem um bichinho de estimação, uma ave, claro, né? Um bichinho de estimação, não tô dizendo cachorrinho nem gatinho. Mas se você tiver um passarinho, mesmo que a pena seja pequena, não importa, o que vale é a intenção. Eu trouxe essa aqui, claro, para facilitar,
a visualização de você aí do outro lado, e também para mostrar que foi um grande presente que eu recebi da espiritualidade, que linda, né? Então, como é que você vai fazer o ritual? Tá vendo aquela caixinha de música, né, que eu mostrei ali na imagem? Você vai dar uma passadinha lá no meu canal do YouTube, que é @espacofênix.8, e aí você vai encontrar um vídeo escrito assim, Fuxita em mim. É uma frequência musical que você vai deixar tocando no ambiente. Então, o que você vai fazer? Você vai reservar um minutinho, uma meditação mesmo que você vai fazer, tá? Uns minutinhos que você reserva para você. Então, você vai colocar essa música em ambiente e aí você vai se conectar com este cristal, tá? Você vai ficar ali um pouquinho com ele, você vai sentir o calor, alteração de temperatura, se vai esquentar, esfriar ou tudo mais, e observe também o seu corpo, tá? Faça um escaneamento do seu corpo, observe se está alterando também de temperatura, de pressão, se você sente alguma tensão em alguma parte do teu corpo, se você precisa de relaxamento, né? Os pensamentos, quando eles vierem, deixa passar como se fosse uma nuvem, continua se conectando aqui com o cristal e com este momento que é só seu, prestando atenção principalmente na frequência que você vai estar tocando no ambiente. Lembra? Lá no YouTube, Fuxita em mim. Aí, quando você já percebeu que você já está dentro desse estado meditativo bem gostoso, você vai pegar essa pena e aí você vai começar a passar por todo o seu campo, tá? Passa mesmo aqui, ó. Passa atrás e vai varrendo com toda essa pena. Enquanto você vai varrendo, lembra que no programa passado eu ainda falei assim, se você está vendo esse programa pelo celular, olha o momento do print para você poder tirar a frase aí que você vai usar enquanto você está aqui passando, ó, dá uma olhadinha na tela. O que você vai falar enquanto você está passando essa pena? Vamos lá, a frase é: eu me liberto do peso que não é meu. Eu sou livre. Eu me liberto do peso que não é meu. Eu sou livre. E aí você continua aqui, ó. Cadê minha câmera? Eu me liberto do peso que não é meu. Eu sou livre. Se você conseguir fazer isso, inclusive de olhos fechados, melhor ainda, tá? Vai passeando, passando tudo pro teu corpo. Depois você repousa essa pena aqui sobre o cristal, tá bem? E fica ali no seu estado meditativo e termina de ouvir a frequência até o final, ok? Agora, se você é o tipo de pessoa que quer aprofundar ainda mais na meditação e se conectar além desses outros materiais, porque aqui a gente tem representado o elemento terra, o elemento ar, e se você quiser se corresponder também, se conectar com os outros elementos, vou também compartilhar uma outra imagem com você, que inclusive é o que eu faço, que eu gosto muito de todas as vezes que eu vou fazer meditação, posicionar esses materiais, a representação desses elementos para me ancorar. Dá uma olhadinha nessa imagem aí que você vai ver. Então, tá vendo aí, ó? Não necessariamente precisa ser aquele cristal, tá? A gente tá vendo ali um outro cristal, mas você pode se conectar com a fuxita mesmo. Então, eu coloquei essa imagem só para representar, tá bem? E também não importa a posição de cada um deles, você pode colocar aleatório, desde que você viu ali na imagem, né? Que for como se fosse uma base de uma pirâmide, né? Então, por exemplo, isso aqui ele vai substituir o incenso, né? Você pode colocar aqui o cristal de fuxita, um copo de água e a vela, ou alterar, não tem problema, tá? Você pode, inclusive, colocar aquela frequência no início e fazer ali a sua meditação sentada no meio, você viu ali, né? Colocou os quatro elementos, sente-se no meio e fica ali ouvindo a meditação, aquela, né? Fuxita em mim, tá bom? A frequência que eu vou estar compartilhando com você. E aí você vai poder fazer. Se quiser fazer todos os dias, maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar muito. E se prepare, viu? Porque os downloads espirituais, eles vão vir bastante. Vamos para o segundo cristal, que também é tão maravilhoso quanto, que é o cristal de malaquita. A malaquita, ela é extremamente poderosa e ela ajuda muito também nesse processo de downloads, né, espirituais. Eu vou sempre estar usando essa frase porque é o seguinte: esse cristal, ele é poderosíssimo. Muita gente associa a turmalina negra como potencializador de absorção de energias negativas, mas você sabia que a malaquita é tão poderosa quanto? Pois é,
ela faz esse mesmo processo, esse mesmo trabalho de limpeza como a turmalina negra, porque ela tem carbonato de cromo na sua composição e ela faz mesmo toda essa varredura. Só que sabe o que esse cristal ele vai estar fazendo no teu processo de expansão de consciência ou de melhoramento espiritual, se assim a gente pode dizer? É que é um cristal que ele não vai deixar você ficar com aqueles medos irreais, aquelas fantasias ilusórias na cabeça, de deixar o ego se aflorado, tipo, agora estou espiritualizado, estou aprendendo isso ou aquilo outro. Não, ele vai começar a colocar a real mesmo, o que é o que não é, e fazer com que a gente tenha a verdade nua e crua, mas não precisa também doer. Por quê? Vai estar absorvendo toda a sua própria negatividade, ela está fazendo uma limpeza no seu campo, né? O que a gente conhece que essa daqui faz a limpeza do externo, né? A malaquita, ela faz a limpeza de todo esse processo que às vezes vem dos meus pensamentos, das minhas crenças, dos meus medos e tudo mais, tá? Vou até mostrar de perto para vocês esse cristal, porque olha só, muita gente às vezes encontra, fica um adendo aqui, tá vendo? Acho que assim dá para ver melhor, porque ela tem esses veios mesmo, né? Ela tem essas marcas aqui, que é bem característica da malaquita. Só que eu preciso dar, inclusive, um alerta para você pelo seguinte: se você encontrar pulseiras, pingente, colares, essas coisas assim, eu recomendo que você use uma malaquita reconstituída, tá? Porque o processo de cromo, na realidade, ele é um cristal que ele não pode ficar diretamente na pele, tá? Não é só por conta da absorção da energia negativa, mas é por conta do próprio material da qual ele é composto. Por exemplo, ela pode até inclusive mudar ao longo do tempo pelos processos mesmo da gordura da mão, né? Ela vai alterar a cor, ela pode inclusive mudar de temperatura também. A própria pele, ela tem um pH, para cada um tem um pH mais ácido ou menos ácido, ela vai alterar nisso também. Então, de certa forma, é um cristal que não deve ser usado diretamente na pele, tá? Se você tem um cristal puro, usa ele na bolsa ou dentro do bolso mesmo da calça, e assim que é a minha recomendação. Combinado? Esses dois cristais eu espero de verdade que você possa ter gostado. E olha só, então de novo nós temos aqui hoje a fucsita e a malaquita. Ai sim, claro, o ritual, né? O ritual da malaquita, como que eu podia esquecer? Vamos para o ritual da malaquita, vamos aí ver na nossa imagem o material que você vai precisar usar. Olha aí, ó, o material que você tem aí, o cristal, o espelho e uma água, né? Principalmente num lugarzinho de spray aí para borrifar, né? Então, olha só, o que você vai precisar. O cristal você vai, né? De novo, você vai se meditar, então você vai entrar num momento de introspecção, ficar ali quietinha, aí você vai se conectar com o cristal e perceber novamente todo o ambiente, tudo aquilo que pode estar vindo na sua mente, que não é muito legal, né? Às vezes a gente fica numa teimosia, numa insistência de algum pensamento ou de alguma emoção. Lembra que ela vai varrer tudo isso que é negativo, que não está ajudando você a progredir. Deixe o cristal fazer o seu trabalho. E aí, quando você chegar nesse ápice, você vai pegar o cristal, o espelho, aliás, eu recomendo você que pegue um cristal, oh meu Deus, eu tô com um cristal na cabeça, com um espelho, não necessariamente precisa que você fique assim com ele na mão, tá? Você vai entender por quê. Pode ser um espelho que você tiver. Você olha diretamente no espelho, olho no olho, tá? Com o cristal na mão, você vai estar aqui, ó, se conectando. E vamos para a nossa frase que você vai estar falando ali, olhando nos seus olhos, tá? Olha aí. Eu quebro agora as ilusões do meu ego. Eu vejo a verdade. Eu aceito a mudança. Quando você terminar de falar isso, você vai vir aqui, ó, e borrifar. Sentiu mais uma vez? Faz mais uma. No máximo 3, tá? E deixa tudo vir isso à tona. E perceba se vem alguma coisa na sua mente, algo que é teu mesmo, que é tóxico, que está te fazendo mal. Como eu falei, um pensamento, uma crença e tudo mais. Então, é muito bacana a gente se conectar dessa forma e saber que a gente pode se libertar daquilo que não nos serve mais, para a gente realmente crescer, não é verdade? E é isso, olha, eu espero que você tenha gostado. Para finalizar o nosso programa, eu vou deixar com você, que está se conectando agora comigo,
um cristal para você se conectar além desses dois, né? Porque de repente você falou assim, ah, não, mas eu já passei pelo despertar espiritual, eu já passei por esses downloads, eu gosto de cristais. Então vamos ver aqui qual é o cristal que quer se conectar com você agora que tá vendo? Olha que lindo, o cristal de coral vermelho. Dá uma olhada aqui. Esse cristal ele vai ajudar você a trabalhar a sua prudência e a sua coragem, que geralmente todos os cristais que são da tonalidade vermelha ajudam muito a gente nesses processos de equilíbrio, né, de motivação, de impulsão, criatividade, felicidade. Então é um cristal que vai te ajudar bastante nesse sentido, tá bom? E também, se você quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar um desafio igual deixei no programa passado. Se você adivinhar que cristal é esse aqui, os 2 primeiros seguidores que mandarem mensagem lá no direct do Instagram e acertar que cristal é esse aqui vão ganhar um super presente, tá bom? No mais é isso, espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Um beijo de luz, até o próximo encontro. Tchau, tchau!